Fala, Coringada! Vamos lá para a rodada 36 do Brasileirão. É isso aí, o Brasileirão tá chegando no fim, pessoal. Já vamos ver a definição, quem vai ser os campeões aí, o campeão do Campeonato Brasileiro, quem vai para a Série B, quem vai ser os campeões das ligas aí, pessoal que tá na disputa das ligas aí. A gente tá com esse time aqui, lembrando que esse era meu time pessoal e esse time tá em muitas ligas privadas aí também e disputando aí nas cabeças. E vamos aí para essa reta final, porque a gente tem que confirmar algumas posições aí, tem que correr atrás de duas ligas aí, estamos chegando. Me prejudicou um pouco ter que usar meu time pessoal aí para começar o canal, mas era uma coisa que eu queria muito. E agora no começo de da temporada de 2021, a gente vai estar com vários times aí conseguindo melhorar ainda mais o conteúdo para vocês e trazer um time de estatística aí com uma ideia de escalar sempre voltado para as estatísticas, um time de patrimônio para o pessoal que precisa fazer cartoletas aí, um time principal do canal e talvez aí alguns times para tiro curto aí, algumas ideias para tiro curto, pessoal que gosta das ligas tiro curto aí, são umas ligas bem interessantes que tem aí. E vamos lá para 2021, vamos pegar firme aqui essa reta final e já nos prepararmos aí para 2021, vir com tudo aí, rebentando aí. Beleza? Vamos para a rodada 36. Bora lá então. Roda a vinheta aí. Pessoal, lembrando aí a vocês, a primeira dica aí, segue o Instagram, é nossa rede social que a gente consegue ter maior interação aí com vocês, eu consigo estar respondendo várias perguntas, eu abro sempre uma caixinha de perguntas aí de dúvidas perto do fechamento do mercado, respondo lá a vocês e a gente consegue ter uma maior interação por lá. E se inscreve aí no YouTube, clica no sininho, dá o like aí que é muito importante para o YouTube reconhecer que esse é um conteúdo relevante aí para vocês e bora lá para a escalação, que é o que importa. Vamos para a rodada 36 do Brasileirão e vamos lá. Nossa última pontuação, pessoal, foi 40,21, uma rodada estranha, uma rodada ruim para o nosso time aqui no canal. A média dos cartoleiros ficou em 34, uma média bem baixa, tendo em vista que os principais opções para a rodada decepcionaram muito. É, Foi o que teve aí para a rodada 35. Bora lá de rodada 36, esperamos uma mitada aí para que a gente possa vir forte aí nessa reta final. Vamos escalar nosso ataque aqui. Nosso primeiro atacante, pessoal, ele que está voltando aí agora, vai voltar contra o Curitiba. O Santos ainda que disputa uma vaga na pré-libertadores, mito dos mitos, Marinho. Santos que pega o Curitiba aí praticamente rebaixado. Marinho, nosso primeiro atacante. Nosso segundo atacante aqui, pessoal, vai ser inevitavelmente Gabigol. Gabigol tem feito gols aí de pênalti, tem ajudado o time do Flamengo bastante e joga contra o Corinthians. O Flamengo precisa ganhar aí, tá na disputa direta com o Internacional. O Internacional tropeçou dentro de casa contra o Sport, deu mais essa chance do Flamengo aí e o Flamengo vem com tudo para essa reta final do Brasileiro aí também. Confesso, pessoal, que para terceiro atacante eu tenho bastante dúvida e a gente tem boas opções. A gente tem o Claudinho aqui que fez 6,90 na última, sem gol, sem assistência. Claudinho que é mito do Cartola também, uma média de 7 pontos no Cartola. Impressionante esse jogador, é uma das minhas dúvidas. PP, que decepcionou a gente na última aí, o Grêmio fez 5 gols, o PP estava no nosso time, inclusive era o nosso capitão, e o PP 0,70, eu acho que passou talvez aí um pouco esse momento do PP. A gente tem o Cano, centroavante do Vasco, jogando contra o Internacional em casa, aí o Vasco precisa fugir do rebaixamento, talvez pode ser uma aposta interessante. O próprio Bruno Henrique, talvez para quem não quer ir de Gabigol aí, o Bruno Henrique é uma aposta alternativa ao Gabigol, ou quem sabe até dobrar o Flamengo mesmo aí. O Diego Souza, lembrando que o Diego Souza é batedor de pênalti do time do Grêmio. Temos também o Luciano, que volta e meia tem deixado seus golzinhos aí, fez 11,80 na última, pontuou bem o Luciano. Temos outras opções aqui no Atlético.
Difícil saber quem vai jogar, entendeu? Tá tendo um rodízio muito grande desses atacantes aí e também até mesmo quem vai imitar no Atlético. Tá difícil escalar jogadores do ataque do Atlético Mineiro aí. Temos a opção do Renato Kaiser. Renato Kaiser aí, o Atlético Paranaense que joga com o Atlético Goianiense. E é uma opção. Renato Kaiser de atacante aí, quem quiser uma aposta alternativa. O próprio Soteldo, para quem quiser uma dobradinha aí do Santos, Marinho e Soteldo. Pode ser uma aposta interessante. Então a gente tem bastante o Savarino do Atlético, talvez no Atlético aí, talvez fosse o jogador mais interessante de se apostar no ataque nesse momento. E para mim são essas. Tem o próprio Yuri Alberto que vem decepcionado aí geral no Cartola. Depois dos 31,50 aí, fez 4,40, menos 1 e 1,30. O Yuri Alberto vem decepcionado aí, quem sabe? Vai ser essa rodada? Será aí, gente? Deixa. Não, eu não vou com o Yuri Alberto essa rodada, não. Mas é uma opção barata, uma rodada que tá difícil de cartoleta aí, justamente talvez mesmo pelos preços dos atacantes aí. É um ataque bem caro aí. Eu tô na dúvida, eu confesso que minha maior dúvida aqui é se eu dobro o Flamengo. O Corinthians tomou 3 gols do Atlético Paranaense aí. O Corinthians é um time que faz gol, mas também toma bastante gol. Eu tô com a dúvida aqui entre dobrar o Flamengo e ir de Bruno Henrique ou ir com o mito dos mitos, Claudinho. Todos os dois desvalorizados aí são boas opções. Vou fechar por enquanto aqui com o Claudinho. E quem não seguiu ainda, segue lá o Instagram, que lá eu vou estar postando a escalação final com as alterações, tudo bacana aí para você estar conferindo belezinha aí, beleza? Vou com o Claudinho aqui por enquanto nesse esboço. Vai ser meu terceiro atacante. Um ataque bem caro e a gente espera gols aí, muitas assistências desse ataque aí que tá investindo um dinheirão nesse ataque aí. A gente que perdeu quase 10 cartoletas a última rodada. Tinha quase aí, eu joguei o campeonato todo acima de 150 cartoletas aí, desde o começo, né? As 3 primeiras rodadas que a gente conseguiu fazer bastante cartoleta. Praticamente o campeonato todo joguei acima de 150, 160 cartoletas aí. Agora 142 cartoletas, perdi bastante cartoleta nessa reta final, fazendo algumas apostas aí, ousadas. Bora pro nosso meio de campo. Meio de campo, pessoal, acho muito difícil deixar de fora. Tô vendo o pessoal deixando ele muito de fora aí, até mesmo por causa do preço. Volta a falar no preço aí. Quem já tinha menos cartoleta e perdeu bastante cartoleta nessas últimas rodadas estranhas aí, tá tendo dificuldade para escalar, mas eu não vou deixar ele de fora, não. É um cara que eu gosto sempre de estar no meu time. Acho que é um cara que cresce no jogo grande. É um jogador que eu gosto muito desde a época do Cruzeiro. É o Arrascaeta, vai ser meu primeiro meio de campo aqui. Outro jogador, pessoal, que eu acabou nos decepcionando na última, mas tem uma média interessantíssima e joga contra o Fluminense em casa. O Ceará que sempre é forte em casa aí. O Vina que é batedor de pênalti. É o Vina e vai ser meu segundo meio de campo aí, pessoal. Para terceiro meio de campo, de novo, a gente tem uma dúvida aqui, pessoal. A gente tem excelentes opções para no meio de campo aqui. A gente tem o próprio Alisson do Grêmio. A gente tem o Jean-Pierre aí que fez 15,30 na última. O Jean-Pierre que voltou a jogar bem aí. Tem chamado a responsabilidade aí nesse time do Grêmio. É uma opção interessante. Um pouco mais caro também. Mas é uma opção interessante aí. O Nenê, que eu coloquei na última rodada e acabou me decepcionando muito. Foi uma aposta minha, apesar de tinha vindo de uma rodada bem e decepcionou na última. 2 rodadas bem, acabou decepcionando um pouco na última. Tem o Léo Cittadino do Atlético Paranaense. Uma excelente opção. Temos o Johan, que joga contra o Bahia aí. O Johan do Atlético vem de boas pontuações, excelentes pontuações aí. Seria uma boa opção. E eu tenho bastante dúvida nesse meio de campo. Temos o Raul do Bragantino, um cara extremamente regular, tomou cartão amarelo na última, ainda fez 3,20. É um jogador muito regular aí, um jogador interessante, pode ser um jogador interessante, vai jogar contra o Sport em casa, pode desarmar bastante. O jogador já tem 112 desarmes no campeonato, é um cara muito regular. Temos o Edenilson,
que a gente vem apostando aí, 3 rodadas seguidas, pontuou bem nenhuma e foi um pouco mal nas duas. Tem o fator pênalti. E nessa rodada em especial, o que me faz pensar muito no Edenilson aí seria: o Inter precisa ganhar, realmente o Inter precisa ganhar, o Inter não pode abaixar a cabeça, o Inter ainda é líder do campeonato, tem um jogo contra o Flamengo, mas se o Inter ganha, talvez o Inter ainda tenha a vantagem do empate aí. Então o Inter precisa ganhar, tá na disputa do campeonato e o Patrick não joga. Então, não tô vendo aqui como opção o Patrick, então me faz pensar mais ainda nessa participação do Edenilson em gols. O Patrick tem jogado um pouco mais adiantado que o Edenilson, mas o Edenilson é o batedor de pênalti do Internacional e é com quem eu vou fechar aqui por enquanto nesse esboço. Eu vou com o Edenilson aqui, até por ser uma opção um pouco mais barata, eu vou manter ele no time. E vamos tentar aí. Eu que tô sempre aí, pessoal, nessa reta final, eu tô colocando 2 jogadores mais regulares e tenho feito uma aposta aí sempre nesse time. Agora eu vou manter o Edenilson aqui como uma aposta aí nesse time, pelo fator pênalti, ok? Vamos lá para os nossos laterais, pessoal. Laterais, a gente tem o Guilherme Arana do Atlético, um cara muito ofensivo, mas de novo o fator preço nessa rodada aí tá sendo preponderante aí. A gente precisa pensar numa escalação aí que vai encaixar, porque ficou uma rodada cara aí, essa rodada 36 do Cartola. Então, temos o Guilherme Arana, é uma excelente opção, um cara que vai jogar bem adiantado aí, vai jogar quase como um ponta esquerda. A gente tem o Felipe Jonathan dos Santos, apesar das últimas 3 pontuações dele não ter passado dos 5 pontos, as últimas 5 pontuações dele, mas o Santos que joga com o Curitiba aí. A gente tem o Abner Vinícius do Atlético Paranaense, que vem vindo de excelentes pontuações, tem uma média de 4 pontos e muitas pontuações boas aqui, acabou fazendo um gol na última rodada, é um jogador que chamou nossa atenção aí também. E por enquanto vai ser o meu primeiro lateral, Abner Vinícius. Temos a opção aqui do Egídio, que não foi tão bem na última rodada, e também eu não estou indo com o Vina, não acredito que tenha saldo de gols o Fluminense aí. Diogo Barbosa do Grêmio, por desarmes, não acredito que tenha um saldo de gol também. E Felipe Luiz do Flamengo. Por enquanto, pessoal, eu vou fechar com o Felipe Luiz aqui, mas confesso que vou estar pensando nessas opções de laterais aqui. Temos também o próprio Calegari do Fluminense, Fábio Santos talvez pelo fator pênalti, apesar que a gente escalou aí, decepcionou também. São essas as opções que temos aqui para lateral. Eu vou fechar com o Felipe Luiz, é um cara que vem vindo com uma regularidade muito grande. Vou fechar com o Felipe Luiz aqui por enquanto, mas tenho dúvidas. Tem o Felipe Luiz e o Felipe Jonathan. Tô querendo fechar com algum desses Felipe aí. Lembrando que eu queria colocar o Guilherme Arana aqui, mas por enquanto eu ainda vejo mais potencial no meu atacante aqui, ou no próprio Arrascaeta, são jogadores mais caros. Meu ataque ficou bem caro. Talvez aí seria uma opção, talvez trocar o Claudinho, tirar o Claudinho, colocar talvez um Bruno Henrique, e aí você tirava o Felipe Luiz e colocava um Arana. Pode ser uma opção aí inverter. Mas como é que vamos fechar essa zaga aqui? Entendeu? Vamos aí por enquanto. Vamos assim mesmo por enquanto. O Marinho, que acaba que é um jogador muito caro. Talvez aí a gente teria que abrir mão do Marinho mesmo para estar encaixando o Guilherme Arana no time aí. E aí tem que ver como isso seria interessante. O Marinho, que é mito dos mitos. É dificílimo deixar o Marinho de fora aí, gente. Eu não vou arriscar, não. Vou fechar com o Felipe Luiz na lateral aí. E vamos lá para os nossos zagueiros. Pessoal, zagueiro o Cartola tá nos surpreendendo muito nessas últimas rodadas aí com saldo de gol. Tá difícil apostar no saldo de gol aí. Temos aí Júnior Alonso do Atlético. Talvez um possível saldo de gol aí, talvez um dos mais prováveis da rodada. Rodrigo Caio voltando ao time do Flamengo.
Temos o próprio Hever do Atlético. Léo Ortiz, um zagueiro que vem muito regular. Vou fechar com o Léo Ortiz aqui pela regularidade. O Bragantino precisa dessa vitória para lutar com uma vaga na pré-Libertadores. E o Léo Ortiz é um zagueiro muito regular, mesmo sem saldo de gols aí, faz boas pontuações e vai ser o meu primeiro zagueiro. Temos o Luan Pérez do Santos. Lembrando, o Santos pega o Curitiba. São vários times aí disputando essas vagas na pré-Libertadores nessas últimas rodadas aí. Fluminense, Bragantino, Santos, o próprio Grêmio. Vários times aí disputando essas vagas aí na Libertadores. Então a gente tem que ficar de olho nesses confrontos aí e ver o que vai ser mais interessante. Temos os dois zagueiros do Atlético Paranaense, um jogo interessante aí, Thiago Heleno e o Pedro Henrique. O Thiago Heleno tem uma média inferior ao do Pedro Henrique. Talvez o Pedro Henrique mais interessante aí. 42 desarmes no campeonato. Apenas um cartão amarelo em 25 jogos. É um jogador interessante. Talvez uma aposta aí. Eu, por enquanto, temos o próprio Vitor Cuesta. Apesar que o Inter pega o Vasco fora de casa. Mas o Vitor Cuesta vem batido falta. Vem participando muito das jogadas de ataque do Internacional. Acabou fazendo 4.10 na última mesmo. Indo o Inter perdendo aí dentro de casa. É uma excelente opção também. Eu vou fechar aqui por enquanto com o Luan Pérez do Santos. Não tem ninguém do Santos aí até agora, só o Marinho. Vou fechar com o Luan Pérez aqui na zaga. Bora lá para os nossos goleiros, pessoal. Goleiro, temos aí a opção do Jean. O Jean, o Atlético Paranaense cede bastante pontos aí para goleiro. Jean que tem um fator pênalti aí, mito dos mitos. Jean que foi o goleiro que mais nos rendeu pontuações positivas esse ano aí no Cartola. Bacana demais. Eu não vou conseguir escalar o Jean aí essa rodada. Eu vou confiar aí que o Atlético Paranaense vai furar a defesa do Atlético Goianiense aí. Ok? Vamos lá ver as outras opções de goleiro. Temos aqui o Everson, pelo saldo de gols, vem de uma boa pontuação, fez 12.60 na última rodada aí. O saldo de gol, talvez o Everson. Marcelo Lomba, do Internacional. Quem acredita aí que o Inter pode segurar o Vasco vai estar pressionando o Inter aí. Pode ser que o Marcelo Lomba faça algumas defesas difíceis. Marcelo Lomba sempre pontua bem aí. E tem dado algumas negativadas aí também. É uma aposta, é risco. E essa rodada tá uma rodada um pouco complicada para goleiros aqui. O Santos, do Atlético Paranaense, talvez um saldo de gol aí. O time do Atlético Goianiense não é um time ruim. É um time que compete, um time bastante competitivo aí. Mas o Atlético Paranaense tem jogado bem. Verdade que tomou 3 gols do Corinthians aí também. Tem que abrir o olho. Mas o Santos é uma opção interessante aí. Corinthians, o Flamengo que joga contra o Corinthians. Temos aí a opção do Hugo Souza. É uma opção muito interessante, confesso, mas eu não confio no saldo de gol do Flamengo. E eu já tô aqui com o Felipe Luiz. É muito difícil para mim estar escalando o Hugo Souza aí também. Uma outra opção interessante, o próprio Cleito. Vem de uma pontuação muito boa. Porém, na mesma situação, eu já tô com o Ortiz. Eu não posso dobrar o Bragantino aqui. O Bragantino que joga fora de casa contra o Sport. Difícil eu dobrar o Bragantino aqui. Por essas opções, vou acabar fechando aqui com o Santos. Vou dobrar o Atlético Paranaense, que entre dobrar essas opções, talvez seja o meu saldo de gol mais provável aí. Então, vou preferir dobrar o Atlético Paranaense aí e vou de Santos no gol. E pelas cartoletas, pessoal, confesso que está um pouco difícil escalar o técnico aqui. Opções talvez para maior pontuação essa rodada, Sampaoli.
próprio Rogério Ceni, Barbieri talvez, apesar de jogar fora de casa. Mas é o que nos resta aqui com as cartoletas que temos. Eu vou fechar com o Glauber Ramos aqui do Goiás, talvez o Goiás ganhando do Botafogo aí e tentando ir para cima, perseguir é, essa fuga do rebaixamento aí. Quem sabe o Goiás consiga fazer um ato heróico e vencer as últimas 3 partidas e escapar do rebaixamento. Difícil, né? Para capitão, vou fechar com o Marinho aqui. Banquei ele 26 cartoletas. Vou fazer essa aposta nele aí para capitão. Joga contra o Curitiba. E confirmar a escalação aqui. Bora mitar, galera. Galera, essa rodada em especial. Já vou deixar avisado aqui para vocês que no ano que vem a gente vem com muita coisa interessante aqui. Um projeto muito bacana, com dicas extras, com grupo aí para receber notícias, o próprio conteúdo do Dicas Extras aí, um grupo no Telegram, essas notícias de última hora, estatísticas, tabela de bola parada, tabela de pontuação cedida, isso e muito mais aí, sorteios de brindes, ligas privadas, a gente vem com 2021 muito bacana aí. E conto com vocês aqui acompanhando a gente, imitando junto com a gente aí, beleza? Tamo junto e bora pra rodada 36 aí.